Essa história foi escrita para observar como uma única ligação pode desmontar a vida de um homem acostumado a resolver tudo. Noah sofreu um acidente. A frase atravessou o telefone e atingiu Ethan Walker como um impacto físico. Não houve preparação, não houve contexto, não houve cuidado. Apenas aquelas 4 palavras, ditas pela voz de Laura, trêmula, desorganizada, quase irreconhecível. Por alguns segundos, Ethan não conseguiu responder. O som ao redor continuava existindo, máquinas ligadas, homens falando, concreto sendo despejado, mas tudo parecia distante, abafado, como se ele estivesse debaixo d'água. Ele tentou perguntar o que tinha acontecido, tentou saber como o filho estava, mas Laura não conseguia explicar. A respiração dela vinha curta, desesperada, e tudo o que ela repetia era que ele precisava ir agora, que precisava chegar rápido. Antes que ele arrancasse qualquer informação concreta, a ligação caiu, deixando apenas o eco da frase martelando na cabeça dele. Ethan estava em um empreendimento de condomínio residencial, no meio do expediente, cercado por plantas, medições e decisões técnicas que até segundos antes pareciam importantes. Nada mais fazia sentido. O corpo reagiu antes da razão. As mãos começaram a tremer, o peito apertou e uma sensação de pânico tomou conta dele de forma brutal. Sem dizer nada a ninguém, ele largou tudo onde estava. Não se despediu, não explicou, não pensou. Apenas saiu, caminhando rápido demais, com a mente presa na imagem de um filho de 5 anos que minutos antes estava bem. O caminho até o carro pareceu interminável. Cada passo vinha acompanhado de um pensamento pior que o outro. Ethan entrou no veículo, deu partida e saiu sem perceber exatamente como. Durante o trajeto até o hospital, ele dirigia no automático. Não lembrava das ruas, não percebia o trânsito, não sentia o próprio corpo. Tentava ligar novamente enquanto segurava o volante com força, como se aquilo fosse a única coisa mantendo tudo no lugar. A voz de Laura se repetia dentro da cabeça dele, quebrada, assustada, incompleta. Noah sofreu um acidente. Nada mais. Nenhuma resposta, nenhuma garantia. Apenas o medo, crescendo a cada segundo. O silêncio do telefone era mais desesperador do que qualquer resposta ruim. No meio do caminho, imagens do filho surgiam sem controle. Noah sentado no chão da sala, espalhando brinquedos. Noah correndo até ele quando chegava em casa. Noah pedindo para ser carregado, mesmo já sendo grande demais para isso. Ethan falava sozinho dentro do carro, repetindo que tudo ia ficar bem, que ele estava chegando, como se o filho pudesse ouvir. Cada minuto parecia uma eternidade. Cada semáforo vermelho parecia uma ameaça pessoal. Quando finalmente avistou o hospital, Ethan sentiu um misto de alívio e medo absoluto. Alívio por ter chegado. Medo porque sabia que, a partir dali, não havia mais como adiar a realidade. Estacionou de qualquer jeito, saiu do carro sem perceber direito onde estava e entrou apressado, o corpo inteiro tenso, preparado para ouvir algo que não queria ouvir. O homem que atravessou aquelas portas não era mais o engenheiro que, minutos antes, tomava decisões em um canteiro de obras. Era um pai em pânico, carregando no peito a sensação de que a vida tinha sido arrancada do eixo no instante em que atendeu aquele telefone. Ethan entra no hospital apressado e vai direto à recepção. Apoia as mãos no balcão e diz o nome do filho sem conseguir esconder o desespero. Noah Walker. A voz sai baixa, tensa. A atendente pede a data de nascimento, faz perguntas rápidas, digita sem emoção. Ethan responde tudo no automático, olhando fixamente para ela, esperando qualquer sinal. Quando ela confirma que Noah deu entrada há pouco tempo e está na emergência pediátrica, o coração dele dispara. Ele pergunta onde o filho está. Pergunta se está vivo. A resposta vem curta. Está sendo atendido.
Poucos segundos depois, uma enfermeira se aproxima e chama pelo nome de Ethan. Ele segue imediatamente, sem questionar, andando rápido pelos corredores frios. Passa por portas fechadas, equipamentos, pessoas sentadas em silêncio. A enfermeira explica de forma objetiva que Noah sofreu um traumatismo que a equipe médica está avaliando e que ele ainda não pode entrar. Ethan não interrompe, apenas escuta, tentando se manter em pé. Ela aponta uma área de espera próxima à emergência e pede que ele aguarde ali. Ethan se senta por obrigação, com os olhos fixos na porta por onde o filho está sendo atendido. Ele está a poucos metros de Noah, mas completamente impotente. Ethan avista Laura sentada algumas cadeiras adiante, no corredor da emergência pediátrica. Ela está curvada para frente, os braços apoiados nas pernas, as mãos entrelaçadas com força excessiva. Não percebe a presença dele de imediato. Ethan se aproxima devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo que já está por um fio. Quando Laura levanta o olhar e o reconhece, não há alívio. Os olhos dela se enchem, mas ela não chora. Apenas balança a cabeça, como se pedisse desculpa por algo que ainda não foi dito. Eles ficam frente a frente por alguns segundos, em silêncio. Ethan é o primeiro a se mover. Ele a envolve em um abraço firme, instintivo, sem pensar. Laura demora um instante, mas então desaba contra o peito dele. O corpo dela treme inteiro. Ela repete, quase sem voz, que tudo aconteceu muito rápido, que foi só um segundo. Ethan não pergunta nada naquele momento, apenas segura. Diz baixo que ele está ali, que eles vão passar por isso juntos, que o Noah é forte, não há acusação, não há cobrança, só a tentativa desesperada de manter a família de pé. Quando o abraço se desfaz, Laura evita olhar diretamente para ele. Ethan percebe que há algo errado além do medo, algo pesado, silencioso, que ela carrega sozinha. Mas, naquele instante, ele escolhe não pressionar. Ele se senta ao lado dela, ombro com ombro, ambos olhando para a mesma porta fechada. O encontro não traz conforto, mas cria uma trégua breve no caos. E é nessa pausa frágil que eles esperam. Depois de um tempo que parece não ter medida, um médico se aproxima de Ethan. Ele não vem correndo, não vem apressado, e isso já assusta. Para diante dele, olha direto nos olhos e fala com a calma técnica de quem está acostumado a dar notícias difíceis. Noah está lutando. A palavra chega como um choque seco, atravessa o peito de Ethan e o deixa sem reação por alguns segundos. Ele não sente alívio. Sente um peso imediato, quase físico, como se aquela confirmação trouxesse junto a responsabilidade de continuar aguentando. O médico continua falando, explicando que o estado é grave, que houve um traumatismo importante, que o cérebro foi afetado e que as próximas horas serão decisivas. Cada frase cai como uma camada nova de medo. Ethan escuta tudo em silêncio. Não interrompe. Não faz perguntas no início. A mente tenta acompanhar, mas o coração bate rápido demais. Vivo, grave, horas decisivas. Quando o médico faz uma pausa, Ethan precisa respirar fundo antes de conseguir falar. A voz sai baixa, falha, quase irreconhecível quando pergunta se o filho sente dor, se vai acordar, se corre risco de não voltar a ser como antes. O médico responde com cuidado, sem promessas, sem certezas, deixando claro que ainda não é possível saber. Quando a conversa termina, Ethan sente as pernas perderem força. Ele se apoia na parede do corredor, fechando os olhos por um instante, tentando manter o controle. A confirmação de que Noah está lutando para viver não trouxe conforto, trouxe uma espera cruel. Agora existe tempo, e o tempo passou a ser o maior inimigo. Sentado ali, em silêncio, a imagem de Noah invade a mente sem aviso. Ele lembra do filho correndo pela casa, chamando por ele com aquela voz apressada, pedindo ajuda para algo simples, como se o mundo inteiro dependesse disso. Lembra do peso pequeno do corpo adormecido no colo.
das noites em que o carregava até a cama depois que Noah pegava no sono no sofá. Coisas comuns, quase invisíveis, que agora surgem com uma força esmagadora. Ethan se pergunta, com um nó na garganta, quando foi a última vez que beijou a testa do filho, quando foi a última vez que ouviu uma gargalhada sem pressa. A ideia de que essas memórias possam ser tudo o que lhe restaria faz o peito apertar de um jeito novo, mais profundo, e sentado naquele corredor frio, Ethan pergunta a Laura o que aconteceu exatamente. Ela fecha os olhos por um instante antes de falar. Quando abre, a voz vem trêmula, desorganizada. Ela diz que foi muito rápido, diz que estava tudo normal. Diz que pediu para Noah esperar só um segundo. As frases saem fora de ordem, quebradas. Ela conta que virou o rosto por um instante, que se afastou por poucos segundos. A mão dela treme quando menciona a escada. Ela diz que ouviu o barulho da queda e que naquele momento já sabia que algo estava errado. A voz falha e ela para, tentando respirar. Diz que correu, que tentou segurá-lo, que chamou por ele. Diz que tudo aconteceu rápido demais para corrigir. Enquanto ela fala, Ethan se aproxima. Ele não interrompe, não questiona, não reage com choque visível. Quando percebe que Laura começa a se desfazer, ele a puxa para perto e a envolve em um abraço firme, protetor. Laura desaba ali, o corpo pesado contra o dele. Ela repete, quase sussurrando, que foi culpa dela. Diz que não consegue tirar aquele segundo da cabeça. Diz que não consegue esquecer o som. Ethan aperta o abraço e responde baixo, perto do ouvido dela, dizendo que não foi culpa dela, que acidentes acontecem, que o mais importante agora é Noah estar vivo. Ele repete isso mais de uma vez, como se dissesse também para si mesmo. Laura chora em silêncio, agarrada a ele, enquanto a culpa parece atravessá-la por inteiro. Quando ela se acalma um pouco, o abraço se desfaz lentamente, mas o peso permanece entre os dois. Ethan olha para Laura e vê alguém completamente quebrada, se punindo antes de qualquer julgamento externo. Ele ainda acredita que aquele acolhimento, aquele gesto simples, possa ser suficiente para mantê-la ali, para atravessarem aquilo juntos. Mas, mesmo sem conseguir nomear, algo desconfortável começa a se instalar dentro dele. Uma sensação silenciosa de que aquela culpa não vai se transformar em força. O tempo passa de um jeito estranho, quebrado em pequenos fragmentos que não se conectam. Enfermeiros entram e saem do quarto, anotam coisas, ajustam aparelhos, falam termos técnicos que Ethan tenta acompanhar com esforço. Portas se fecham com um som seco, sempre definitivo demais. Ele recebe orientações práticas, horários de visita, autorizações para exames, papéis para assinar. Tudo é objetivo, burocrático, impessoal. A vida do filho parece ter sido transformada em protocolos, e Ethan aceita tudo porque não tem escolha. Laura começa a se afastar aos poucos. Não de forma brusca, não de uma vez. Primeiro diz que precisa respirar, depois que vai buscar água, em seguida que precisa ir ao banheiro. Sempre retorna, mas nunca fica tempo suficiente para se estabilizar. O corpo dela parece incapaz de permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Quando está perto, não senta, não relaxa, não toca nos aparelhos. Fica em pé, inquieta, os olhos vagando pelo quarto, como se procurar algo invisível fosse mais fácil do que encarar a realidade. Ethan percebe que a espera está sendo mais cruel para ela do que para ele. Cada minuto sem resposta é um peso que Laura não consegue sustentar. A culpa começa a transbordar nos pequenos gestos. Ela pede desculpas sem motivo, repete que tudo aconteceu muito rápido, questiona decisões mínimas como se pudesse reescrever o passado a cada frase. Em alguns momentos, murmura que talvez fosse melhor não estar ali, que não consegue olhar para Noah daquele jeito. Quando pensa que ninguém está observando, cobre o rosto com as mãos e permanece imóvel por alguns segundos, lutando para não desmoronar.
A possibilidade de que o filho não sobreviva parece insuportável para ela. Não apenas pela perda, mas pela responsabilidade que carrega. A ideia de atravessar aquele corredor todos os dias, convivendo com a lembrança do erro, começa a se tornar algo que Laura claramente não acredita suportar. Ethan tenta puxá-la para perto, tenta envolvê-la novamente, tenta lembrá-la de que Noah está vivo, que ainda há esperança. Mas percebe, com uma inquietação crescente, que a presença dela é cada vez mais frágil. Ela está ali, mas já começa a se afastar por dentro, como alguém que sente que não vai aguentar esperar o desfecho daquela história. Depois de horas de avaliação, os médicos informam que Noah será transferido da emergência para um quarto. Explicam de forma direta que a sedação será reduzida aos poucos para que possam avaliar como ele vai responder quando estiver lúcido, sem a interferência dos medicamentos. Não fazem promessas, dizem apenas que precisam observar. Para Ethan, essa informação não soa como progresso, soa como mais um teste cruel de resistência. No quarto, o ambiente é silencioso demais. Noah está deitado, pequeno demais para a cama grande, ligado a fios e aparelhos que marcam cada batimento. Ethan se aproxima devagar, segura a mão do filho e permanece ali, imóvel, como se qualquer movimento pudesse atrapalhar aquele momento. O tempo passa lento enquanto eles esperam os sinais de que Noah vai acordar. Cada ajuste feito pela equipe médica aumenta a tensão. Cada minuto sem reação pesa mais. Laura entra no quarto, mas não consegue ficar. Ela se aproxima da cama, observa o filho por alguns segundos e depois se afasta. Diz que precisa de água, diz que precisa respirar. Ethan percebe que ela evita olhar para o rosto de Noah por muito tempo. Quando a sedação começa a diminuir, o corpo dela reage antes da mente. A ansiedade se transforma em algo insuportável. Laura sai para o corredor e encosta na parede, como se precisasse se afastar para não desabar ali dentro. Do corredor, ela escuta os sons dos aparelhos, as vozes baixas da equipe, cada pequeno ruído que anuncia que o instante decisivo está se aproximando. Ela cobre o rosto com as mãos, respirando com dificuldade, como se estivesse tentando fugir do momento em que a culpa pode ganhar voz. Nas próximas horas, e que esse será o momento mais importante desde o acidente, é quando eles vão saber como o cérebro vai responder sem a interferência dos medicamentos. Se ele vai acordar consciente, se vai reconhecer as pessoas, se haverá sequelas, se existe o risco de um estado vegetativo. O médico fala com cuidado, mas não suaviza a realidade. Diz que esse despertar vai dizer muito sobre o futuro do menino. Ethan escuta tudo atento, absorvendo cada palavra como se estivesse sendo treinado para uma batalha que não escolheu. Ele faz perguntas objetivas, tenta entender os cenários, se prepara para o pior sem perder completamente a esperança. Ao lado dele, Laura permanece em silêncio, não pergunta nada, não reage. O olhar está fixo em algum ponto do quarto, distante, como se aquela conversa não estivesse acontecendo ali, mas dentro da cabeça dela. Quando o médico sai, o quarto fica pesado. O som dos aparelhos preenche o espaço. Ethan se aproxima da cama, segura a mão de Noah e permanece ali, decidido a atravessar aquele momento custe o que custar. Laura observa por alguns segundos. Depois se afasta. Diz que vai ao corredor. Diz que precisa de ar. Ethan não estranha. Já tinha percebido que ela não conseguia ficar muito tempo no mesmo lugar. Algumas rupturas acontecem em silêncio. No corredor, Laura encosta na parede e pega o celular. As mãos tremem. Ela digita, apaga, digita de novo. O pensamento é confuso, mas uma certeza começa a se formar de maneira brutal. Ela não consegue estar ali quando Noah acordar. Não consegue encarar o olhar do filho naquele momento decisivo.
Não consegue suportar a possibilidade de ouvir um diagnóstico que vai marcar o resto da vida deles. Não é falta de amor, é incapacidade emocional. Antes que Noah dê qualquer sinal de despertar, o telefone de Ethan vibra no bolso. Ele lê a mensagem ainda dentro do quarto. Laura escreve que foi embora. Diz que não tem força emocional para passar por aquele momento. Diz que não consegue estar presente quando Noah acordar e quando os médicos avaliarem se ele vai ter sequelas. Diz que sente muito, mas que precisa se afastar agora. Não fala em voltar. Não fala em tempo, apenas diz que não aguenta. Ethan lê a mensagem uma segunda vez para ter certeza de que entendeu. Olha em direção à porta do quarto, esperando vê-la entrar, esperando que aquilo seja apenas um impulso, um pedido de socorro mal formulado. Mas Laura não volta. O corredor permanece vazio. E enquanto aperta a mão de Noah com mais força, Ethan percebe que a partir dali, tudo o que vier, diagnóstico, recuperação, sequelas ou não, ele vai enfrentar sozinho. Noah começa a despertar algumas horas depois da retirada completa da sedação. Os médicos observam atentamente os primeiros movimentos e fazem perguntas simples para avaliar o nível de consciência. Ele abre os olhos com dificuldade, responde lentamente aos estímulos e reconhece o pai. A fala está fraca e um pouco confusa, mas há resposta. A equipe confirma que ele está consciente, o que descarta um estado vegetativo. Durante a avaliação, Noah apresenta lentidão nas respostas e dificuldade para articular algumas palavras. Os médicos explicam que há indícios de sequela neurológica leve, possivelmente temporária, e que apenas o tempo e a reabilitação poderão indicar o grau de recuperação. Ethan escuta as orientações, faz perguntas objetivas e recebe instruções sobre os próximos passos do tratamento. Quando a equipe se afasta, Noah olha ao redor do quarto e pergunta pela mãe. Ethan hesita por um instante e responde que ela precisou sair e que voltará mais tarde. Ele não entra em detalhes. Noah aceita a resposta e demonstra cansaço, voltando a fechar os olhos pouco tempo depois. Laura não retorna ao hospital naquele dia. Ethan permanece com o filho no quarto, acompanhando os sinais monitorados e seguindo as orientações médicas. A partir daquele momento, ele assume sozinho as decisões relacionadas ao tratamento e à recuperação de Noah, sem saber ainda quando ou se a ausência da mãe será explicada ao filho. Ele sai do quarto e vai até o corredor. Pega o telefone e liga para Laura. A ligação demora alguns segundos para ser atendida. Quando a voz dela surge do outro lado, Ethan fala de forma direta, sem rodeios. Diz que Noah acordou. Diz que está consciente. Diz que os médicos confirmaram sequelas leves, nada grave naquele momento, mas que ele vai precisar de acompanhamento. Não dramatiza, não suaviza, apenas informa. Há silêncio do outro lado da linha. Ethan continua. Acrescenta que Noah perguntou por ela. Diz isso sem cobrança, sem alteração de tom, apenas como um fato. Explica que o filho acordou, olhou ao redor e perguntou onde a mãe estava. Diz que respondeu que ela precisou sair, mas que ele percebeu que a pergunta foi importante para Noah. Laura não responde de imediato. A respiração dela fica audível pelo telefone. Ethan espera. Ele não pede que ela volte, não implora, não acusa. Apenas diz que o filho está acordado, que está bem dentro do possível e que vai continuar ali com ele. Antes de desligar, reforça que ela pode vir ao hospital quando quiser. A ligação termina sem decisão clara. Ethan guarda o telefone e volta para o quarto. Ele não sabe se aquela conversa vai trazê-la de volta ou não, mas sabe que fez o que precisava ser feito, informou. Incluiu. Deu espaço. Agora, a resposta não está mais nas mãos dele. Antes do acidente, Laura sempre foi vista como alguém sensível demais para situações de pressão prolongada.
Cresceu cercada de proteção, acostumada a ser cuidada e a ter alguém resolvendo as partes difíceis da vida por ela. Não era fria nem distante, mas emocionalmente instável, com dificuldade para lidar com frustrações fora do seu controle. Quando algo saía do planejado, Laura se desorganizava, evitava o confronto direto e buscava distância como forma de autoproteção. Fugir nunca foi uma decisão consciente, mas um padrão silencioso que sempre a acompanhou. No relacionamento, Ethan ocupava naturalmente o papel de sustentação. Era ele quem organizava, resolvia e tomava decisões práticas. Laura se apoiava nessa estrutura sem perceber o quanto dependia dela para se manter equilibrada. Em períodos tranquilos, isso funcionava. A instabilidade emocional dela nunca gerou grandes rupturas, porque a vida não exigia permanência sob pressão constante. Ethan aceitava esses movimentos como parte do relacionamento, acreditando que estar junto também significava compensar o que o outro não conseguia enfrentar. O acidente de Noah rompe essa lógica. A fragilidade emocional de Laura deixa de afetar apenas o casal e passa a atingir diretamente o filho. A culpa não encontra espaço para ser elaborada, apenas para ser evitada. O hospital, a espera e a possibilidade de sequelas transformam-se em um ambiente insuportável para alguém que nunca aprendeu a permanecer quando a dor não tem prazo. O afastamento dela não nasce da falta de amor pelo filho, mas da incapacidade de sustentar a própria dor diante da realidade. Para Laura, desaparecer é a única forma de continuar funcionando minimamente. Para Ethan, esse padrão só se torna inaceitável depois do acidente. Ele entende Laura, entende os limites emocionais dela, mas passa a perceber que compreender já não basta. Cada ausência no hospital, cada decisão tomada sozinho, cada pergunta de Noah sem resposta clara, revela algo que antes ele tolerava sem questionar. O que era administrável em tempos estáveis se transforma em substituição completa em um momento que exige presença, constância e responsabilidade. Com o acidente, Ethan entende que assumir tudo sozinho deixou de ser parceria. E é ali que ele percebe pela primeira vez que há situações em que aceitar não é mais possível, mesmo quando ainda existe compreensão. Ethan é chamado à recepção do hospital no início da manhã seguinte. A funcionária fala de forma educada, protocolar e entrega uma pasta com documentos para assinatura. Não há drama no tom, apenas rotina administrativa. Ethan senta. Começa a ler, assina onde é indicado, até que percebe os valores discriminados linha por linha. Ambulância, emergência, exames, internação, medicamentos, equipe médica. Ele para, volta a algumas páginas, confere de novo. O número final é muito maior do que ele esperava. Não é algo que possa ser resolvido com ajustes ou parcelamentos simples. É um valor que muda completamente o chão sob seus pés. O pânico vem rápido e direto, não emocional, mas prático. Ele pergunta o prazo, pergunta o que acontece se não conseguir pagar tudo, pergunta o que ainda pode vir. A resposta é objetiva. Aquilo é apenas parte do que foi feito até ali. Outros custos ainda serão gerados com exames futuros, reabilitação e acompanhamento. Ethan assina porque precisa assinar. Sai da recepção com a pasta apertada contra o peito, como se aquele papel tivesse peso físico. No corredor, ele para, respira fundo e começa a fazer ligações. Primeiro para os pais. Explica a situação sem rodeios. Eles ajudam como podem, transferem uma quantia no mesmo dia. Depois liga para os irmãos. Cada um contribui dentro do que consegue. O dinheiro entra, mas Ethan percebe rapidamente que não é suficiente. Ajuda, mas não resolve. O valor continua distante demais do necessário. Ele liga para Laura, explica a situação, fala da conta, dos valores, do que ainda virá.
Laura escuta em silêncio e diz que pode ajudar com uma parte. Transfere um valor pequeno, dentro do que tem naquele momento. Não discute, não questiona, não se oferece para estar presente. A ajuda vem, mas não muda o cenário. Quando a ligação termina, Ethan entende que não pode contar com mais do que aquilo. É nesse ponto que um nome que ele não pronunciava há anos surge na mente: Catarina. Catarina foi sua noiva antes de Laura. Uma mulher financeiramente muito bem-sucedida, herdeira de uma família milionária, alguém que tinha um futuro inteiro planejado ao lado dele. Ethan terminou o relacionamento quando se apaixonou por Laura. O rompimento foi doloroso. Catarina sofreu, mas nunca transformou isso em conflito. Eles perderam contato com o tempo, mas Ethan sempre soube, em algum lugar da memória, que ela nunca deixou de se importar. Pensar em Catarina traz vergonha, orgulho ferido. Ele sabe o que aquilo pode parecer. Sabe que pedir ajuda a ela é atravessar um limite que ele nunca imaginou cruzar. Mas o nome do filho pesa mais do que qualquer orgulho. Ethan passa alguns minutos olhando para o telefone antes de ligar. Quando liga, não ensaia discurso. Conta tudo de forma direta. O acidente, o abandono, o hospital, a conta, a sequela leve, o medo do que ainda vem. Catarina escuta em silêncio. Não interrompe. Não faz perguntas desnecessárias. Quando ele termina, ela não hesita. Diz que está indo ao hospital. Ela chega algumas horas depois. Não entra em cena de impacto. Apenas aparece no quarto, se apresenta com cuidado, respeitando o espaço. Fala com Noah de forma simples, carinhosa, sem pressionar. Depois, se senta ao lado de Ethan. Pergunta detalhes práticos, valores, tratamentos futuros, médicos envolvidos. Ethan explica tudo, agora com menos peso na voz, como alguém que finalmente pode respirar. Catarina resolve sem espetáculo. Vai à recepção, conversa com o setor financeiro, cobre não apenas a conta atual, mas deixa garantido todo o tratamento necessário para Noah. Reabilitação, terapias, acompanhamento neurológico, tudo o que for indicado. Não faz discurso, não cobra nada, apenas resolve. Depois volta ao quarto e permanece ali. Fica com Ethan durante a noite, ajuda com Noah, acompanha os médicos, oferece apoio real. Não há promessa implícita de retomada de relacionamento. Não há clima romântico. Há apenas presença. Um tipo de ajuda que Ethan não esperava receber e que vem exatamente de onde ele menos imaginava. Naquele momento, Ethan entende algo simples e definitivo. Algumas coisas se perdem, outras aparecem, nem sempre da forma que esperamos, nem de quem imaginamos. Ele não escolheu aquela ajuda por orgulho, escolheu por necessidade. E ao aceitar, percebe que nem toda ajuda carrega uma segunda intenção. Às vezes, ela existe apenas para sustentar alguém quando tudo parece prestes a desabar. No dia seguinte à chegada de Catarina, a rotina no hospital muda de forma prática. Ela acorda cedo, conversa com a equipe médica, entende horários, acompanha as orientações sem interferir. Não ocupa o espaço de ninguém, apenas ajuda. Ethan percebe isso logo nas primeiras horas. Pela primeira vez desde o acidente, ele não precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto ele resolve pendências com médicos e administração, Catarina permanece no quarto com Noah, observa, chama a enfermagem quando necessário, segue exatamente o que foi orientado. Nos dias seguintes, a recuperação de Noah avança dentro do esperado. A fala continua lenta, a coordenação ainda exige cuidado, mas não há regressões. Os médicos ajustam medicações, iniciam exercícios simples e confirmam que o acompanhamento poderá continuar fora do hospital. Alta passa a ser uma possibilidade concreta. Ethan participa de todas as conversas, faz perguntas objetivas, recebe instruções claras. Catarina escuta, anota, ajuda a organizar os próximos passos. Em nenhum momento assume decisões que não lhe cabem.
No terceiro dia, a equipe médica confirma a alta para a manhã seguinte. Não há comemoração. Há alívio controlado. Ethan recebe uma lista extensa de orientações, contatos, retornos e encaminhamentos para fisioterapia e acompanhamento neurológico. Catarina resolve os últimos detalhes financeiros sem alarde. Ethan percebe que, sem aquela ajuda, a alta não seria possível naquele momento. Na manhã da saída, Noah se veste com a ajuda do pai. Anda devagar, com atenção, mas anda. Segura firme a mão de Ethan ao atravessar o corredor. Catarina acompanha a poucos passos de distância. No carro, o silêncio é simples, sem tensão. Noah observa tudo com curiosidade contida, ainda cansado. Ethan dirige atento, como se cada movimento precisasse ser calculado. Em casa, a realidade se impõe rapidamente. A casa está do mesmo jeito, mas tudo parece diferente. Ethan organiza o espaço para Noah, ajusta rotinas, define horários. Catarina permanece por mais alguns dias, ajudando na adaptação inicial. Prepara refeições simples, acompanha os exercícios indicados, mantém a casa funcionando sem se impor. Noah se acostuma à presença dela com naturalidade, sem confusão emocional. Antes de ir embora, Catarina conversa com Ethan de forma direta. Diz que já deixou tudo organizado para o tratamento de Noah. Diz que ele não precisa se preocupar com isso agora. Não faz promessas, não cria expectativas. Apenas deixa claro que ajudou porque era necessário. Ethan agradece sem discursos. Ele entende que aquela ajuda não veio para substituir ninguém, mas para sustentar um momento que ele não conseguiria atravessar sozinho. Quando Catarina parte, a casa volta a ficar silenciosa. Mas não é o mesmo silêncio de antes. Ethan observa Noah dormindo no quarto e entende que a fase seguinte começou ali. Não é mais o hospital, não é mais a espera, é a reconstrução. Com sequelas leves, com rotina nova, com a ausência definitiva da mãe e com a responsabilidade inteira sobre os próprios ombros. E pela primeira vez desde o acidente, ele não sente que está improvisando, sente que, apesar de tudo, está seguindo. Um mês depois do acidente, a rotina de Ethan e Noah já não é mais de emergência. Noah frequenta a fisioterapia 3 vezes por semana. A fala evolui aos poucos e a coordenação melhora dentro do esperado. Ainda há limitações, ainda há consultas frequentes, mas a casa voltou a ter horários, tarefas simples e pequenas previsibilidades. Ethan acompanha tudo de perto. Aprende sobre exercícios, adapta a rotina, reorganiza a vida em função do filho. A ausência de Laura deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser um dado da realidade, algo que dói menos porque já não surpreende. É nesse intervalo que Laura reaparece. Não avisa com antecedência, apenas pede para ver Noah. Chega contida, visivelmente abatida, diferente da mulher que saiu do hospital semanas antes. Não entra com pressa e não tenta ocupar espaço. Quando vê o filho, se emociona em silêncio. Conversa pouco, pergunta sobre as terapias, escuta as respostas de Ethan com atenção. Noah reage com naturalidade. Reconhece a mãe, mostra um desenho, fala algumas palavras ainda com dificuldade e logo volta para a própria rotina. Não há cena dramática. Há cuidado, distância e um constrangimento silencioso. Depois da visita, Laura chama Ethan para conversar. Não pede para voltar, não cria expectativa. Diz que acompanha as notícias de Noah, que sabe da evolução, que sente remorso por não ter ficado. Diz que entende se ele nunca a perdoar. Em seguida, fala de forma direta que Ethan merece alguém que consiga permanecer quando a vida aperta. Diz que ele merece coisa melhor do que o que ela conseguiu oferecer. Com cuidado, sugere que ele não feche a porta para Catarina, não como empurrão, mas como reconhecimento dos próprios limites. Ethan escuta sem interromper. Não discute e não confronta.
Apenas deixa claro que a decisão dela foi definitiva no momento em que escolheu ir embora e que, desde então, ele precisou seguir. Laura concorda. Vai embora do mesmo jeito que veio, sem promessas e sem retorno marcado. A vida continua. Noah segue em recuperação. Ethan mantém a rotina. Catarina permanece presente de forma discreta, ajudando quando necessário, sem ocupar um lugar que não foi pedido. Com o tempo, a presença constante se transforma em parceria, sem pressa, sem pressão, sem a sensação de estar substituindo alguém. Eles retomam a relação de forma madura, agora sustentada por escolhas conscientes e pela capacidade de permanecer quando a vida exige. 1 ano depois, Ethan e Catarina se casam. Noah cresce cercado de estabilidade, cuidado e presença. A família não se reconstrói da forma que um dia foi imaginada, mas se reorganiza de um jeito possível e verdadeiro. Esse tipo de encerramento, sem reconciliação total, é mais comum do que se imagina em histórias reais de ruptura familiar. No fim, Ethan entende que algumas pessoas partem, outras ajudam e algumas ficam. E que o que manteve tudo de pé não foi a promessa de amor perfeito, mas a permanência diária. Algumas histórias não voltam ao que eram. Elas seguem adiante e ainda assim encontram um final feliz.